Oi, gente, sejam bem-vindos a esse vídeo. Bom, se você é nova aqui no canal, se você ainda não me conhece, esse vídeo eu falei que eu ia gravar ele contando a minha história, a história do meu namoro, do meu relacionamento com o Nathan, que é o meu namorado, e a gente tá junto há 8 anos. Eu falei que eu ia gravar esse vídeo assim que eu conseguisse 10 mil seguidores lá no meu Instagram. Inclusive vou deixar o meu Instagram aqui pra você, se é que você ainda não me segue lá. Ou então se eu conseguisse 1000 inscritos aqui no canal do YouTube. E acabou que eu consegui, e eu tô aqui gravando esse vídeo exatamente por isso. E eu vou começar esse vídeo contando como que eu e o Nathan a gente se conheceu, como que a gente começou a ficar, enfim. Tudo o que aconteceu até que a gente assumisse o nosso relacionamento. Bom, a gente se conheceu, eu e o Nathan, no dia 10 de dezembro de 2011. Se eu não me engano, era um sábado. Pode ser que seja também uma sexta-feira, agora eu não tenho 100% de certeza. Só sei que a história foi a seguinte. Eu estava na minha casa, isso devia ser mais ou menos umas 11 horas da noite. E aí uma amiga minha, a Sara, inclusive Sara, se você estiver assistindo esse vídeo, um beijo pra você. Ela me ligou e falou comigo o seguinte: ah, amiga, vamos lá em casa e tal, porque eu tô voltando de um amigo oculto e, enfim, eu vou lá em casa e tô levando umas cervejas aqui que sobrou do amigo oculto e tal, e aí a gente vai, bebe um pouco, fica lá conversando e etc. E ela ainda falou assim: ah, vê se tem alguma coisa pra comer aí na sua casa, leva e tudo. E ela morava bem perto aqui da minha casa, no momento eu tô na minha casa. E aí acabou que eu fui. E só pra conceituar vocês um pouco. A Sara, ela era da turma dos meus calouros na faculdade. E na época ela estava ficando com um outro calouro, que era um menino da sala dela e tudo, e eu já sabia disso, só sei que aí eu cheguei na casa da Sara. Chegando na casa da Sara, ela estava sozinha a princípio, e aí ela me disse o seguinte: ah, então, o fulano tá vindo aqui pra cá, tá vindo aqui pra casa. Eu falei: ué, mas como assim? Tipo, como assim ele tá vindo pra cá? Vai ficar eu, você e ele? Eu vou ficar, tipo, segurando vela pra você, isso é louca e tal. Ela virou e falou: não, fica tranquila, que ele vai trazer um amigo dele que mora com ele. Vai ser de boa e tal. Eu falei: uai, tudo bem, né? Então, pelo menos eu não vou ficar aqui vendo vocês dois se pegarem, não é mesmo? Pelo menos eu vou ter alguém pra conversar, pra distrair, de boa então. E aí, gente, eu tava com uma camiseta, uma blusa, assim, normal de ficar em casa, um short, um chinelo Havaianas, e eu fui pra casa da Sara. Fui não, né? Eu estava lá na casa da Sara. E aí, acabou que chegou esse menino e o Nathan, que era o amigo dele. E aí, a noite foi super divertida, a gente morreu de rir, tudo, foi super legal. Acabou que a gente saiu de lá, já era super tarde. Quase de manhã, eu acho. Acho que já era quase de manhã. Só que nesse dia não rolou nada. A Sara até ficou com umas piadinhas, falando de negócio de quatro é par, etc. Mas não aconteceu nada. Pra ser muito sincera, eu não fiquei interessada nele nesse momento. Eu não sei se ele ficou interessado em mim, depois eu conto pra vocês, até porque eu nunca perguntei isso pra ele. Mas no dia 10 de dezembro de 2011 foi isso que aconteceu. No dia 11 de dezembro de 2011, no dia seguinte, a gente voltou pra casa da Sara, os quatro, pra fazer a mesma coisa que a gente tinha feito no dia anterior. Mas, nesse dia, realmente aconteceu de eu e o Nathan a gente ficar. E aí a gente ficou nesse dia. E desde esse dia que a gente nunca mais parou de ficar, digamos assim. Aconteceram algumas coisas aí que eu vou contar a partir de agora pra vocês entenderem. E aí, o que aconteceu? A gente começou a se ver bastante depois disso. Eu comecei a encontrar com ele, a gente começou a sair. E aí chegou o Natal e eu fui pra cidade da minha avó. Aí chegou o Ano Novo e eu ainda estava na cidade da minha avó e ele tinha ido viajar com os amigos dele no Ano Novo. E eu lembro que antes dele ir viajar, a gente estava conversando em um dos dias e eu falei com ele que eu adorava Filtro dos Sonhos, mas que eu não tinha nenhum, que eu achava super legal, super bonitinho e tal, mas que eu não tinha nenhum. Voltando dessa viagem de Ano Novo, quando a gente se reencontrou, a gente voltou, né, a se encontrar, ele trouxe um Filtro dos Sonhos pra mim, super bonitinho, inclusive tô até com ele aqui pra mostrar pra vocês. Foi esse filtro aqui, ó, foi o primeiro Filtro dos Sonhos que eu tive, que eu ganhei, inclusive hoje eu faço coleção de filtro, já tenho mais vários outros, de vários lugares que eu já fui, enfim, de presentes até que ele me deu também. E aí, isso foi no começo de janeiro. Continuamos ficando aí, né, janeiro todo e etc. E aí, no final de janeiro ou início de fevereiro,
eu não sei dizer exatamente, só sei que ele foi numa formatura de um amigo dele em outra cidade. E ele falou comigo, eu vou na formatura e tal, amigo meu me convidou, etc, eu vou. Falei, ok, beleza, etc. E a gente não tinha nenhum tipo de relacionamento, ele não me contou isso no sentido de, estou te comunicando. Ele me contou numa conversa normal e tal. E aí, acabou que ele foi pra essa formatura. E eu não lembro exatamente qual foi a última vez que eu conversei com ele antes dessa formatura. Só sei que, logo depois desse episódio, ele desapareceu. Ele ficou, sem brincadeira, uns 4 dias totalmente desaparecido. Na época não tinha WhatsApp, né? Era 8 anos atrás, então não tinha WhatsApp, não tinha... Não sei quando é que você tá assistindo esse vídeo, mas eu tô contando essa história em 2020, em março de 2020. E não tinha WhatsApp na época, a forma como a gente se comunicava, ou era pelo Facebook, ou era por mensagem de texto, SMS mesmo, ou ligando. Então, acabou que ele ficou esses mais ou menos 4 dias desaparecido. E eu lembro que na época eu pensei o seguinte: poxa, eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu. Não sei, pode ter perdido o interesse, ele pode, sei lá, não queria mais ficar comigo, não sei. Mas enfim, vou seguir minha vida, não vou parar minha vida por causa disso. Até porque, gente, eu acho que ao contrário do que muitas pessoas fazem, muitas mulheres fazem e tudo, eu não parei a minha vida porque eu tava ficando com ele, muito pelo contrário. Eu também fui em umas duas formaturas nesse mesmo janeiro. Eu também saía com as minhas amigas, encontrava com elas, viajei. Então, assim, eu não fiquei vivendo em função dele. Até porque nem a gente namorando um vive em função do outro. Então, assim, nem eu ficando com ele eu parei a minha vida, e nem ele, nada do tipo. Então, o que aconteceu foi, ele ficou esses 4 dias desaparecido. E aí, depois eu acho que no final do 4º dia, uma coisa assim, eu não lembro agora se ele me ligou ou se ele me mandou... não, lembrei agora. Ele veio falar comigo no Facebook. Falou assim que ele realmente tinha ido na formatura e etc. E que lá ele perdeu o celular dele. E realmente parece que ele tinha perdido o celular, até porque da próxima vez que eu encontrei com ele, ele estava com um celular diferente do que era antes e tudo. E aí a gente, né, continuou ficando e etc. Eu não sei, como eu falei, eu não sei se essa formatura foi no final de janeiro ou no começo de fevereiro. Só sei que no dia 18 de fevereiro começava o carnaval. E no ano anterior, 2011, isso já era 2012, tá, gente? Fevereiro de 2012. E no ano anterior, em 2011, eu tinha comprado um pacote para eu ir passar carnaval em Diamantina com os meus primos. E aí, acabou que realmente eu comprei, eu não sei se eu comprei esse pacote em setembro de 2011, eu não conhecia ele ainda. E realmente eu ia, tava tudo certo que eu ia, tudo 100% de certeza e tudo. E por mais que a gente estivesse cada vez mais juntos, se conhecendo e tudo, eu deixei claro pra ele desde o começo que eu ia viajar, que eu iria sim pra Diamantina no carnaval. E quando a gente foi se aproximando, eu perguntei se ele queria ir comigo, só que o Nathan não gosta desse tipo de carnaval, ele não gosta desse tipo de programa, de muvuca, de muita gente, etc. Então ele falou que ele não queria ir comigo desde o começo, ele já deixou isso muito claro. E eu super entendi, até porque ele não era obrigado, não é mesmo? Cada um tem uma cabeça, cada um gosta de uma coisa e etc. Mas eu queria muito ir, já era certo que eu iria e eu mantive o meu objetivo de ir. Aí a gente acabou conversando no dia 11 de fevereiro de 2012 sobre o fato como que ia ser o nosso relacionamento a partir de então, porque eu iria viajar, eu iria passar carnaval em Diamantina, ele também ia viajar com os amigos dele e tudo, e a gente não sabia como que a gente ia ficar. E aí, no dia 14 de fevereiro de 2012, a gente começou a namorar oficialmente. E eu fui pra Diamantina no dia 18, passei carnaval com os meus primos, e ele passou o carnaval com os amigos dele. Só que teve aí uma outra coisa no meio dessa história, que foi o seguinte. A minha tia mora no Paraná e ela me convidou, assim, não sei se foi no meio de fevereiro, um pouco antes de ir pro carnaval, uma coisa assim. Ela me convidou pra passar alguns dias com ela no litoral do Paraná. Ela veio, conversou comigo, eu nunca tinha ido pra lá, ela tinha mudado pra lá há pouco tempo também. E aí eu resolvi ir, falei, não, tudo bem, então quando que eu vou e tal? A gente conversou. E aí, logo depois que eu saí de Diamantina do carnaval, eu já fui pra Belo Horizonte, peguei um voo e fui parar no Paraná. E nesse total eu fiquei
desde o dia do carnaval até o dia que eu voltei pra casa, em torno de uns 15 dias fora. E o aniversário do Natan ainda foi nesse meio tempo. O aniversário dele era em 27 de fevereiro. Então eu passei o primeiro carnaval namorando e o primeiro aniversário dele longe dele, porque eu já tinha esses outros objetivos, tanto de querer passar o carnaval em Diamantina, quanto de querer ir pra casa da minha tia. E realmente eu fui, fiz as duas coisas que eu queria fazer, foi ótimo. O nosso namoro não ficou nem um pouco abalado por isso, até porque a gente já conversava muito, as nossas conversas sempre foram muito claras, a gente tinha objetivos em comum em muitas coisas. E desde o começo a gente sempre teve um diálogo muito claro, a gente sempre deixou muito claras as intenções de cada um, a gente não ficava com coisa de joguinho, de um tentar de alguma forma... esconder alguma coisa do outro ou ferir o outro, por mais que a gente não tivesse nada e realmente a gente não tinha, a gente não devia satisfação um pro outro, a gente era muito importante pra gente deixar algumas coisas claras desde o começo, e a gente foi fazendo isso ali ao longo do tempo em que a gente foi se conhecendo. Isso foi uma coisa muito importante também pra construir esse laço de confiança entre a gente. Nesse momento em que a gente estava só ficando, que a gente estava se conhecendo, não tinha cobranças, não tinha essa coisa de você tem que ficar comigo, eu quero ficar com você o tempo todo, você vai querer assumir alguma coisa comigo ou não. Até porque, como eu falei, desde o começo eu estava vivendo a minha vida, eu já tinha os meus objetivos, eu tinha as minhas viagens marcadas, no caso, né, que era a viagem para Diamantina marcada, depois eu tive a viagem para o Paraná marcado, e eram objetivos meus, pessoais meus. E como em relacionamentos anteriores eu já tinha deixado coisas de lado por pessoas que nem eram meus namorados, eu falava, isso eu não vou fazer de novo, esse erro eu não vou cometer de novo. E realmente foi muito importante pra mim manter os meus objetivos, manter o que eu queria. Foi muito importante pra mim concretizar tudo isso. E eu tenho certeza que isso foi essencial para que ele também quisesse ficar comigo no fim das contas. Porque ele percebeu que eu não dependia dele para ser feliz, que eu não dependia dele para fazer coisas que eu gostava, coisas que eu queria. E que ele também poderia ser livre, como ele foi para a viagem dele na formatura do amigo dele, como ele foi pra viagem dele no carnaval com os amigos dele, no ano novo. Não tinha essa coisa de você, o tempo todo tenho que estar com a pessoa, tenho que garantir que ele vai estar só comigo. Não, se fosse pra gente ficar junto, se fosse uma coisa de, poxa, os dois querem, os dois estão combinando, os dois têm essa vontade, poxa, maravilha, a gente vai ficar junto. Mas se não também, tudo bem, segue a vida, não é o fim do mundo. Então, a nossa história foi essa. É uma coisa assim que eu acho que não é uma coisa que a gente vê sempre, essa coisa de passar carnaval separado, de viajar separado quando você tem um relacionamento. E começou dessa forma a nossa relação e em nenhum momento abalou em nada. Eu acho que muito pelo contrário, isso até fortaleceu a gente, fortaleceu o nosso vínculo, mostrou que confiança realmente é um valor que a gente tem, que a gente preza, que é uma coisa muito importante pra gente. E, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado da história. Eu tenho certeza que tudo que a gente viveu fez com que a gente amadurecesse, com que a gente também conseguisse lidar com as nossas diferenças e com os nossos objetivos de uma forma muito mais leve, um apoiando o outro, um incentivando o outro, e a gente caminhando juntos, as coisas ficaram muito mais fáceis, simplesmente sem o peso, sem a tensão de expectativa, de nossa, você tem que me fazer feliz, você tem que estar comigo, sem carência, esse tipo de coisa. Tenho certeza que o nosso relacionamento, ele agrega muito na minha vida, ele faz muita diferença pra mim. E eu acho que tudo que a gente quer na vida é uma construção. Uma construção que começa, sem dúvida, quando a gente tá bem com a gente. O que era, no caso, quando eu conheci ele, como eu tava bem comigo, como eu tava vivendo a minha vida, priorizando o que era importante pra mim, e tudo fluiu, tudo aconteceu, trazendo a gente até aqui. Bom, é isso. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve, que eu vou gostar muito de ter você aqui. Sempre tem vídeos novos sobre vários temas, sobre relacionamento. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.